Renato Augusto. Meu pai Mas não tinha um papo depois do jogo que ele saiu só pra preservar, que não tinha nada, etc e tal? Foi feito... Deixa o Facicani falar. Fizeram exames e foi constatado estiramento no joelho. Um exame de imagem, por isso que a tecnologia tem que estar sempre a favor aí dos médicos. Porque é aquela história que o médico sempre vai falar, não, é o visual, é o toque, tá sentindo dor aqui, Sormani, tá aqui e tal. Mas aí faz um exame mais minucioso. E esse exame minucioso caiu como uma bomba lá dentro, porque ele sai do jogo, o Sormani viu... Ele sai andando, inclusive. Sai andando. Na hora que sai o gol, ele olha e faz assim, inclusive, no seu comentário você fala, sai por precaução, porque não precisava forçar a barra. Na segunda-feira havia até uma comemoração. Ih, o jogo só no domingo, vai ter tempo pra caramba pra recuperar. E aí ontem fizeram esse tal de exame de imagem e constataram que o problema é um pouco mais sério, inclusive com ligamentar, né? Não se sabe a extensão disso, mas quando se fala em ligamento, contra o Ituano... Tá fora. Tá fora. A questão é jogar no outro fim de semana, ou seja, daqui a 12 dias. São Paulo ou Água Santa, se o Corinthians da passar do Ituano. Pelo amor de Deus. Qual é a tradução disso? Ferrou. Ou seja, sem Renato Augusto, o Corinthians não anda, isso? Contra o Ituano, contra o Ituano dá, mas agora você pegar depois o clássico... São Paulo... Provavelmente pegando o São Paulo no Morumbi já, né? Eu acho que contra o São Paulo dá pra encarar. O problema é o Palmeiras. Sem o Renato Augusto... Não tem o jogador com a característica do Renato Augusto. Não dá. Mas aí ele vai com quem? Que é Maicon? Ele tem várias opções. O Fausto vai ser titular. Pode entrar o Paulinho. O Juliano também. Essa é uma possibilidade. Eu acho pouco provável pela questão física. Porque com Juliano e Paulinho... É algo que ele não tinha conseguido resolver com Juliano e Renato. É até da questão da recomposição. Você vê que está estourando tudo. E só o Fausto também não segura. Eu acho que ele vai com Fausto, Maicon e Juliano. Eu iria com o Maicon, eu concordo com você. Ele reforça o meio, porque ele libera os dois laterais. E o Rony? Não, o Fausto ganhou a posição. O Fausto é um baita jogador. Já era, né? E contra o Ituano, basta, né? O Fausto é muito bom. Aí é que tá. Sempre tem contra o Ituano, basta. Depois tem que ver contra o Palmeiras. Tem que ver lá na frente. O jogo é contra o Palmeiras, né, gente? A verdade é que o Corinthians... hipoteticamente, que se cruza, Se chegar, né? O Corinthians depende... Você acha que o Corinthians não chega? Não, Corinthians e São Paulo... Se cruzar Corinthians e São Paulo... Não, pra mim, Corinthians e São Paulo é pau a pau. Não tem... O que você falou, que está então ferrou, né? Ferrou. Se o Corinthians... Pra não falar outra coisa, o né, Corinthians Mica? depende Senão sai muito do ar, de 4 jogadores, na minha opinião. O Corinthians depende muito de 4 jogadores, na minha opinião. Pode até ser 5, porque o reserva do Fagner é uma desgraça, que é o Rafael Ramos, indicado pelo Vitor Pereira. Ele é um bom crossfit, viu? Ele tá fazendo bastante crossfit. Mas eu acho que o Corinthians depende, primeiro, do Renato Augusto. Para mim, o Renato Augusto é o melhor jogador do time, disparado. E um dos melhores do futebol brasileiro. E um dos melhores do futebol brasileiro. Uma pena que ele já tá... Apesar de todas as coisas... 34, 35 anos. Hoje, o segundo que o Corinthians mais depende, Roger Guedes. O terceiro, Yuri Alberto, porque também não tem reserva. O Júnior Moraes, o reserva do... Não, mas ele tá jogando bem, pô. O Júnior Moraes? Não, o Yuri. Não, o Yuri Alberto não, mas eu tô falando que não tem reserva também. Não, ele tá jogando bem e não tem reserva. Tá? E o Cássio, por quê? O Cássio hoje é o quarto. O ano passado acho que era o melhor jogador do time, o principal jogador do time. Mas muita coisa estourava no Cássio, né? Não tinha proteção, ia tudo no Cássio. Tanto que o Cássio, dos goleiros que mais faz defesas difíceis. De 20 partidas do Corinthians, o Cássio foi eleito em 12, o melhor do time. Então tem alguma coisa errada também. Em 13 jogos ele foi eleito em 14. Ele gatou tanto, até fora da casinha. Alguma coisa tá errada no time também, que estourava tudo no Cássio. Esse ano tá um pouco diferente, não estoura tanto no Cássio. E o Corinthians também tem um reserva que eu acho que é bom. Posso incluir na sua lista, que eu concordo plenamente? Eu colocaria o Fagner. Então, eu coloquei o Fagner. Eu falei o Fagner porque o Fagner não tem... Você não falou. Você falou Yuri, eu falei que o Fagner Yuri, por causa do Rafael Ramos. Eu falei, pode incluir um quinto. Então são 5. Então são 5. Eu não coloco o Fagner. Não coloco, é um jogador deficiente na marcação. Não, mas contra o Palmeiras ele é no ataque, viu, contra o ataque, contra esse jogo, é o cara que faz a transição. Ele cruza bem, ele cruza bem. Ele faz um 2 ali ele cruza bem, eu concordo, ele cruza bem.
Mas ele normalmente joga jogando. Qual foi o jogo que ele cabeceou? Como lateral marcador, há uma deficiência das duas alas. Opa, o jogo lá que falaram que o Balbuena falhou. Nesse jogo contra o Santo André, quem falha é o Fábio. Quem tava marcando o jogador do Santo André era o Fagner. Ele marcação, mas o Balbuena teve tempo para recuperar. Então a falha dos dois. Né? Exatamente. Na verdade, se você quiser na bola, na trave oposta. É lá na frente quando o Corinthians vai atacar e ninguém faz a pressão ali. Sim, mas o cara tá do lado do Fagner. O cara sai correndo, o Fagner não corre.